Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast C-Level Connect, um espaço que reúne grandes líderes que lideram com a alma, né? Eu sou Val Aguiar e junto com Renata Berkowitz iremos conduzi-los em mais um episódio. Hoje, gente, nós estamos recebendo uma mulher muito inspiradora e nós vamos mergulhar nessa história dessa mulher que está transformando paisagens, né, num dos metros quadrados mais caros do nosso país, que é a Praia Brava, né? Ela está redesenhando o mercado imobiliário de luxo e inspira novas gerações de líderes. Isso é muito bacana para nós, mulheres, nos sentimos muito orgulhosas, né? Ela é sócia, fundadora e diretora comercial da Mendes Empreendimentos e que faz parte de um grupo empresarial que atua em Santa Catarina e São Paulo. Seja muito bem-vinda, Natália. Muito obrigada pelo convite, Val, Renata. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder compartilhar um pouco da nossa história, da minha história pessoal, da história da Mendes, que espero que possa ajudar para quem estiver ouvindo de alguma forma. Com certeza será muito inspiradora, né, Renata? Com certeza. Eu que te dou as boas-vindas, eu sei que as agendas são complicadas e uma liderança feminina inspiradora sempre deixa marcas aqui no nosso podcast, né? E nós, como duas mulheres aqui também, líderes, a gente faz questão aí de trazer muita inspiração para vocês. Natália, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Vai ser um prazer passarmos essa tarde batendo um papo e compartilhando um pouco das nossas histórias, das nossas inspirações, das dificuldades, que eu acho que a gente tem um misto de tudo, né? Que é o que nos torna diferenciadas e consegue também, de alguma forma, mostrar para todo mundo a vida real, né? Vida real, isso mesmo. Então, aproveitando, conta pra gente, quem é Natália Mendes? Então, eu sou formada em comércio exterior. Sou paulista, mudamos para Santa Catarina já fazem 23 anos. Sou casada, tenho 2 filhos, o Arthur e a Alice, 10 e 11 anos. E estou trabalhando na área de construção civil já fazem 20 anos aproximadamente. Comecei na empresa do meu pai tem uma construtora. E em algum momento, eu já na faculdade, eu comecei a trabalhar com ele meio período. Eu fazia estágio em uma empresa de comércio exterior meio período. E comecei a trabalhar com meu pai sem grandes expectativas, porque eu sempre disse para todos que eu nunca seria filha do dono, nunca seria filha de alguém, que eu teria o meu negócio. Inclusive, eu me formei em comércio exterior, entrei na faculdade muito nova, porque meu sonho era ser executiva de uma multinacional para viajar, porque o que eu mais gostava de fazer era viajar. E trabalhando com meu pai, aprendendo, e o dia a dia foi me encantando, e dali nunca mais saí, essa é a verdade. Fiquei na construção civil, mesmo sendo formada em comércio exterior. E você trabalha diretamente com a sua irmã no dia a dia dos negócios mesmo, né? Em todas as decisões da empresa, vocês compartilham essas decisões? Isso. Como é que vocês fazem a divisão ali de tarefas entre vocês? Minha carreira começou na construtora do meu pai, e lá o meu pai, com uma capacidade de instruir incrível, que eu acho que essa é a diferença que ele conseguiu passar para os filhos. Ele me fez passar literalmente por todos os setores. Então, quando eu entrei, a empresa dele era menor. Virei recepcionista, então recebia documento, fazia cadastro de pessoas, ajudava no financeiro. Aí fui para o financeiro, aí fui para o compras. Implantei certificação PBQPH. Implantamos a ISO logo em seguida. Então, todas essas etapas, eu lá com os meus 17 anos, vim sendo formada, vim conhecendo a empresa como um todo, desde a contabilidade, a área que provavelmente eu menos gosto, até a área de engenharia, obra, que não tem nada a ver nem com o meu estilo de personalidade, minhas habilidades, como minha formação. E passei por todos os setores, e em algum momento cheguei no comercial. Naquela época nós tínhamos 2 corretores de plantão e nós montamos um esquema bem legal. E ali eu me encantei, ali eu me apaixonei, dali provavelmente nunca saí, provavelmente nunca vou sair também. Então eu fiquei na área de produtos, na área comercial, de marketing, de desenvolvimento, e me apaixonei e vim trabalhando com meu pai
no início muito como uma assistente, depois ajudando, depois assumindo setores, e depois fui vindo, fiquei no comercial gerenciando e coordenando o comercial, e quando me dei conta já estava liderando a empresa já estava bem grande, nós chegamos a ter perto de 1.000 funcionários, 10 obras por vez, Nossa. Uma coisa de louco. Uau, de louco mesmo. E nós tínhamos, o meu pai tinha uma diretoria técnica, diretoria administrativa, controladoria, e era muito legal, era uma época muito legal. E nesse momento foi quando eu vi a possibilidade de abrir um setor dentro da empresa diferente, para atender um público diferente do que a consultora do meu pai atendia. Mas eu muito apaixonada na empresa do meu pai, a empresa era minha, né? Era, tipo, o meu envolvimento cresceu ali era total. né? E aí a gente definiu que ia construir na Praia Brava, nosso primeiro empreendimento só como Mendes. E nisso foi quando, depois de algumas etapas de consultoria, de parceria, a minha irmã veio e começamos a Mendes com o primeiro projeto na Praia Brava, que é o Bravartes, bairro Romero Brito. Ai, sensacional. Que era bem o que a gente ia perguntar para ela, né? Sobre o protagonismo de quando você despertou. Quando que foi se despertar, né? Junto com o pai, trabalhando na empresa do pai e virar uma das protagonistas aí da Mendes Empreendimentos. Então, você já contou isso, né? Veio essa ideia de... Essa oportunidade de estar no mercado desenvolvendo produtos que a construtora principal não fazia. O foco da construtora mãe era empreendimentos enormes, conceito home club, sempre muito inovador, um DNA de inovação muito forte, mas sempre prédios de 100, 200, 300 apartamentos e conjuntos, né, complexos, né? E a gente estava buscando atender um público diferente porque a gente tinha muito cliente, nós éramos muito bem vistos, nós éramos muito bem relacionados, ainda somos, na verdade, e a gente via tanto cliente não podendo continuar conosco por não ter aquele produto. E aí foi quando a gente combinou de fazer essa nova empresa, onde seria como sócias eu e a minha irmã. O plano original era ser um setor, um braço dentro da empresa mãe, mas com o tempo a gente foi criando a nossa personalidade, a nossa estrutura, a nossa equipe independente, e hoje são empresas totalmente desvinculadas. E é um setor que é muito masculino, né? É muito masculino o setor da construção. Como que vocês se veem, se posicionam dentro desse setor? Qual é, assim, acredita, não é nem a dificuldade, mas qual é o maior desafio? Hoje menos, né? Hoje bem menos. Hoje tem muitas mulheres já atuantes no setor, ou como donas ou como diretoras. Então você já encontra, você vai no Sinduscom e não é uma reunião só masculina. Só masculina, né? Mas lá, 10, 15 anos atrás, sim, eu que ia nas reuniões do Sinduscom em Itajaí e só tinha homem e eu. Não existia mulher. Não existia gerente comercial mulher, era só homem. Tanto os donos quanto as pessoas que ali estavam representando as empresas eram homens. E eu brinco que eu não era só mulher. Eu era mulher nova, muito nova e filha do dono. Exatamente. Então eu carregava 3 títulos que naquela época não eram... A gente tinha que se provar, eu tinha que falar o que realmente sabia, ou não se posicionar muito pela idade, pela experiência. Hoje, mais velha, a gente entende que tudo que meu pai deu de orientação, ele deu certo, né? A gente não tinha experiência suficiente para se posicionar perante toda aquela turma, e ainda mais sendo menina e filha do dono, a gente tinha que ficar mais quietinho mesmo. Com certeza. E seu pai não está mais na gestão, né? Não, na empresa dele sim, na nossa não, mas você sabe que é um belo desafio para nos construir, nos formar, nos desenvolver. Porque a verdade das verdades a gente vai aprendendo, né? Essas barreiras servem para nos ensinar a fazer melhor, a mostrar que não é verdade que homem e mulher têm diferença nesse setor. Eu até acho, a nossa empresa até pouco tempo atrás só tinham 2 homens, o resto era tudo mulher. E eu dizia que eu não ia conseguir ter uma empresa puramente feminina, porque mestre de obra, engenheiro, motorista, essa turma iria ser difícil achar. Engenheira até consegue, mas os demais não. Mas eu brincava que nossa empresa era muito mais leve, muito mais delicada, muito mais perspicaz, por ter só mulheres, né? Então, tem um lado bom também. Mulheres se apoiam e se entendem, né? Umas das outras, né? Você estava até comentando o caso da questão da maternidade, né? De uma funcionária lá e precisar levar o filho para o trabalho. E a gente, acho que compartilha
essas dores, né? Então, Eu acho muito que bacana. quando uma mulher é reconhecida e consegue entregar o que ela tem de diferente sobre um homem, né? O toque do ver mais delicado, a gentileza, a percepção do que está acontecendo, porque essa é a nossa diferença, né? Com não podemos certeza. querer ter mais força que a gente não vai ter. Força Exatamente. física não temos, exatamente. mas capacidade De sobra. sobra. E quando a empresa consegue perceber isso, a pessoa entrega isso, e você reconhece com gestos que uma mulher precisa, que é esse Sim, exemplo, sim. uma excelente funcionária grávida, sem apoio, a empresa dar esse apoio, uma mãe que o filho está doente, que precisa sair, ficar às vezes 2, 3 dias afastada, isso não virar uma cobrança e uma pressão, e sim uma oportunidade de concessões. Se isso consegue ser construído, a empresa tem muito a ganhar. Essa é a verdade, Com porque o certeza. funcionário veste a camisa de uma forma diferente. Mas também tem o desafio do ponto disso, né? Que não é todo funcionário, todo parceiro que você consegue entregar esse tipo de possibilidades, porque às vezes você perde o controle. Então, como a nossa empresa é pequena, não é muito grande, a gente consegue claramente ir medindo essas coisas e entregando possibilidades que melhoram muito a qualidade de vida de quem está trabalhando conosco. Então, isso é muito legal. Fala muito sobre a cultura também da empresa, né, Renata? Exatamente. E a cultura, a gente sempre fala uma frase, né? Não lembro quem dos famosos que falou, mas eu concordo plenamente, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, não importa você ter o melhor planejamento estratégico, você ter tudo desenhadinho, se a sua cultura não está a seu favor, né? E que está todo mundo alinhado no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e todo mundo, de fato, no mesmo caminho, né? Ela consegue... a empresa não vai adiante. Né? Então, eu acho que quando você fala um pouquinho do olhar para o outro, da preocupação, aí já fala muito sobre a cultura da Mendes. Né? Nós temos uma equipe de 6 pessoas que é um grupo que se reúne mensalmente, que é a liderança da empresa. E a gente, esse ano, até a reunião de julho, o foco foi só cultura, para bater nesse ponto de o porquê que queremos fazer diferente, porquê queremos cuidar dos clientes de uma forma e com um olhar diferente. Aonde isso gera valor a médio e longo prazo. Sim. Então a gente veio trazendo, reforçando, a gente já tem isso há muitos anos, nossa equipe é muito antiga, então quando a gente pensa que a empresa tem na área administrativa os seus 15 funcionários aproximadamente, mais do que metade disso está entre 5 e 10 anos conosco. Então bom. É uma equipe que nos entende com o olhar, nos entende com o jeito que a gente chega apressado ou mais tranquilo, já entende como é que vai ser o dia. E a cultura é tão forte, tão importante, que a gente às vezes está contratando alguém e no processo de contratação nem sempre a gente se envolve quando os cargos são mais de entrada, mais de assistente, auxiliar, os líderes diretos que se envolvem. E daqui a pouco você começa a sentir um clima do escritório das pessoas mais antigas, desconfortáveis. A gente já sabe, a pessoa não vai durar um mês, porque a pessoa está fora da cultura, está fora do que a gente entende de valor e a pessoa na entrevista e no filtro não percebeu. Então a cultura literalmente retém ou expele pessoas que descasam muito, né? Com certeza. E aí a gente vai vendo, né, realmente a importância dessa gestão, né, Renata? Essa gestão de pessoas mesmo e da cultura organizacional da Exatamente. empresa, da construção. E assim, é uma geração, né? Você e a sua irmã no negócio, é uma geração diferente da do seu pai. E como você comentou, né? Tiveram legados que ele deixou e hoje vocês constroem uma cultura diferente. Que lições que vocês herdaram dele, que obviamente vocês moldaram do jeito de vocês, mas aquela que fica, que você fala, não, faz todo sentido, por mais que o mundo seja diferente hoje, né? O que o meu pai falou aqui faz todo sentido e a gente prevalece com aquilo ali. São algumas coisas, né? Não é só uma. O meu pai sempre exigiu muita disciplina. Eu me lembro que, mesmo eu não tendo certeza se eu queria trabalhar com meu pai, ele dizia, você é a primeira a chegar e a última a sair. Você abre o escritório. E o escritório abria às 7h30 da manhã. Eu moro em Balneário e o escritório era em Itajaí. Então, a gente tinha que ser o primeiro a entrar e o último a sair para dar exemplo. Então, sempre muito exemplo, muito respeito. Meu pai sempre bateu muito na tecla de ouvir as pessoas, de perceber o que a pessoa está tentando falar, porque às vezes a pessoa não está se expressando de um jeito que você entende. Respira e tenha respeito à opinião de todos, à posição de todos, que com isso você só tem a crescer.
Muito trabalho, que às vezes a gente até se questiona essa nova moda de ganhar dinheiro com mais facilidade, né? Pois Quanta é, né? gente Então, clicando né? foto e ganhando dinheiro com facilidade. E aí a gente fica se questionando se está certo o tanto que a gente trabalha muito. E ele sempre dizia, o trabalho só edifica, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ele pega bastante no nosso pé hoje, que a gente tem que trabalhar mais com a cabeça hoje do que com o corpo. Porque ele pega no pé que a gente ainda gasta muito tempo e energia com o que não deve, e ele tem total razão, mas aí são as evoluções e as disciplinas diárias que a gente tem que conseguir ter. Mas assim, acho que ele só deu exemplos, na verdade. Quem trabalha com construção civil sabe que reta final de entrega de obra é um caos, né? Por mais organizada e adiantada que a obra esteja, um fornecedor começa a trancar o outro, é a esquadria que não chega e que falta ela entrar para você dar a última demão de pintura, ou é a porta que não chegou e você precisa fazer acabamento, né? A limpeza. Então sempre é um caos. E a minha lembrança muito forte é de toda entrega de prédio na época da consultora do meu pai. A gente estava dentro da obra, literalmente. Meio que o escritório, a turma de decisão, a turma de gestão e de ação ia para lá para cobra o fornecedor tal, ajuda em tal, já organiza a documentação que eu quero a bits na entrega. Então o agir, o fazer acontecer é muito forte dele, muito forte do meu pai e da minha mãe também, mas falando na construtora do meu pai, e isso eu vejo uma grande diferença na nossa empresa, porque eu ouço muito amigos meus, eu tenho muitos amigos da área de construção civil, falando que as coisas estão indo no ritmo natural das coisas, que não conseguem fazer as pessoas fazerem diferente. Porque as pessoas ficam tabelando e mapeando os processos lineares. E às vezes, quando precisa, aquela energia, aquele gás, aquela vontade de fazer acontecer de forma mais rápida, a pessoa não tem. Isso nosso pai nos colocou e colocou com bastante força. A gente tem energia isso. De explosão ali, né? A gente tem isso com um comum diferencial nosso. Que dica ou conselho você daria para mulheres que querem empreender em áreas ou setores que são basicamente, historicamente masculinas, né? Porque a gente sabe que é um desafio daqueles. Eu vou te dizer que muita gente me pergunta isso e eu vejo que a gente tem muito mais vantagens em estar em um setor predominantemente masculino do que desvantagens. Porque sem ser a força física e sem ser a parte social, porque muitas vezes um homem tem mais capacidade de estar em eventos, em jantares, em ferinos, em networks, que a mulher, pelos filhos ou até pelo setor ser mais masculino, ela não vai estar lá num bar com mais ou num restaurante com um monte de homem. Então acho que essa é a única desvantagem, o resto é só vantagem. Porque as pessoas olham para nós com mais gentileza, as pessoas têm mais paciência com a gente, as pessoas nos dão preferência em tudo. Então, no final das contas, você entra numa mesa com um monte de homem, numa área financeira. Você vai numa empresa em São Paulo para falar de estruturação financeira que você precisa de um empréstimo. Só vai ter homem na mesa. Olha, eu vou te dizer que eu não me lembro a última vez que eu fui atendida por mulher em empresa de estruturação financeira. Mas eles te tratam muito bem. Todos te tratam bem, porque você é diferente ali, né? Então, eu acho que são oportunidades estar em setores assim, não fragilidade. E a mulher tem que parar de usar a desculpa de ser mulher, né? Porque eu acho muito forte, a minha equipe tem mulheres líderes muito fortes, que são solteiras, que têm filho, que tem perrengue real de mãe, de mulher, de quem tem que pagar a conta sozinha. E você vê que eu não trocaria nenhuma delas por nenhum homem. Mas porque elas se comportam assim, elas não se vitimizam. Elas não chegam tarde e dizem, ai, Natália, você sabe que você é mãe, meu filho tá doente. Não, elas fazem acontecer, elas compensam os eventuais problemas que por ela ser mulher ela tem. Então, acho que essa é a diferença, né? Acho que é sobre isso. Então, falando agora um pouquinho sobre gestão e liderança, né? Que você já está trazendo um pouco, assim, do spoiler de como é que funciona dentro da Mendes. Eu até anotei aqui, porque eu vi, né, num documentário de vocês, que a Mendes, ela se posiciona não como uma empresa que entrega metro quadrado, né? Que ela entrega uma visão, uma experiência de vida. E como funciona no dia a dia para você levar essa visão para as pessoas que trabalham com você, para que as pessoas compartilhem desse propósito? Então, quando a gente estava na empresa do meu pai, que era uma empresa que tinha inovação no DNA, que a gente trouxe isso para a Mendes também, a gente percebia claramente o cliente ver valor
naquela época, 20 anos atrás, no home club. Nós trouxemos os primeiros home clubs para cá, para Santa Catarina. Nós somos de São Paulo. E a gente via a pessoa ver diferença nisso, a gente via a pessoa viver bem e ter uma estrutura que antes não tinha ofertas no mercado com aquela característica. E era muito legal, e aquele posicionamento era muito forte. Era muito interessante, como a gente entregou vários empreendimentos com essa característica, as pessoas, quando iam num prédio com uma super área de lazer, eles mandavam foto para nós, esse empreendimento é de vocês, porque eu já conectava, se a área de lazer é legal, é nosso. Então, a gente, naquela época, se posicionou desse jeito. Quando a gente veio para Men's, a ideia era trazer produtos que percebessem mais o que o cliente quer. Como a gente nosso objetivo sempre foi não ser grande, focado muito em qualidade de vida, propósito pessoal, fazer uma empresa aonde o que nós valorizamos demais, que é família, qualidade de vida, não se esbarrasse pelo tamanho da empresa. A gente desenhou que a gente não poderia querer fazer o que antes a gente fazia, porque a gente naturalmente esbarrava com os grandes, e para ser grande você tem que ter estrutura grande, você tem que ter coisas que a gente não estava naquele momento com a nossa nova empresa decidida a ter. Então a gente decidiu fazer produtos inovadores, mas bem nichados. Então foi quando a gente fez nosso primeiro produto, que foi o Brava-Arts. Naquela época tinha um lançamento bem grande de um grupo muito importante, de 3 ou 4 consultoras grandes, nível regional, e eles estavam trazendo um empreendimento com várias torres, com mídia nacional, Sabrina Sato, Reinaldo Giannichini, tipo um auê aqui local, e focados em apartamentos de 3 e 4 suítes, um super lançamento. Só que o meu cliente, o que eu queria atender, não estava sendo atendido, que era o cliente jovem, bem-sucedido, e que não precisa de 3 suítes. Se bobear, nem casado ele era ainda. Então, ele não estava nessa etapa, mas ele queria estar naquele meio. Ele queria estar na Praia Brava, que era um ambiente que ainda não estava do jeito que está hoje, mas já era desejado, já era um lugar mais natural. Ele trazia o equilíbrio de quem amava balneário, mas o trânsito para chegar em Itajaí, para quem estudava ou trabalhava em Itajaí, já era ruim, então ele estava no meio do caminho. Só que não tinha o produto para ele. Então a gente trouxe do lado desse empreendimento, um empreendimento grande, que é o Brava-Arts, com 6 tipologias de apartamentos de 2 suítes a 3 suítes. Não existia 2 suítes com aquele padrão naquela região. Então eram 2 suítes muito legais, eram 2 suítes de 92 a 96 metros de área privativa. Era um apartamento grande. Com a assinatura do Romero Brito, com o rooftop no lazer, que ficou espetacular, com um padrão de acabamento super alto, e foi um super sucesso. Vendemos super bem, vendemos o produto, 70% do produto dentro de casa, para os próprios clientes, porque a gente percebia, eu brinco que quando você está com a barriga no balcão, você está ali ouvindo o corretor, ouvindo o cliente, quando você mostra seu produto, aquela fala dele, nossa, mas eu precisava de uma cozinha maior, eu precisava de uma cozinha fechada, um lavabo menor para minha lavanderia ser maior. São pequenas falas todos os dias que você vai acumulando, e na hora que você encontra o terreno, você fala, nossa, quantos clientes eu não atendi que queriam essa região com este produto X, e que ninguém está atendendo. Aí a gente vai lá e desenha. Então a gente sempre está fora do que os outros estão fazendo. Então, depois do Brava-Arts, a gente veio para o Bravamundo, que foi um hotel boutique multipropriedade. Sim. Então, o hotel multipropriedade de padrão são home clubs, são complexos grandes, onde os próprios empreendimentos são os destinos. Então, você pega uma bus, pega um beach park, um hot beach. Eles são as atrações. A pessoa pode ir para lá e ficar essa uma semana lá dentro, porque ali por si só, já é um destino. E a gente fez diferente. A gente fez um hotel boutique pensado em a região ser o destino, e não um hotel. O hotel ser um meio das pessoas que estão aqui, às vezes, poderem frequentar a Praia Brava, Balneário, sem precisar investir no imóvel de 2, 3, 4, 5 milhões. Sim. Que às vezes a pessoa vem 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Para que eu preciso comprar um imóvel, mobiliar e manter para usar 10 dias? Com certeza. Você teve essa experiência. Eu tive essa experiência e você estava me contando e eu estava lembrando, porque o Bravamundo, gente, para mim, o meu perfil de cliente, né, ele é perfeito. Quando eu entrei, eu falei, ele tem tudo que eu preciso, porque eu sou aquelas pessoas que eu viajo com uma lancheirinha do lado. Pode ser, eu chego em São Paulo, às vezes o pessoal ri de mim, né, que eu chego lá em São Paulo, qualquer lugar que eu vou, eu tenho minhas coisinhas ali, que eu gosto de fazer um
Não é nem uma comida, mas é aquele suporte. Eu gosto do chazinho. E às vezes o quarto de hotel não te dá aquela liberdade. E o Bravamundo tinha aquela cozinha, tinha um espaço, né? A pessoa pode estar vendo TV e você ali. Eu entrei e falei, esse hotel tem que ser replicado em todos os lugares. Hotéis de um cômodo só não funcionam. Então, ele foi pensado para isso. Então, ele foi pensado diferente. Quantas pessoas não frequentam a Brava e que não precisa ter um imóvel na Brava? Essa é a verdade. Exatamente. E aí veio bem na época do Airbnb estourando, do Uber. Então, das pessoas estarem aceitando o compartilhado, não estarem mais apegados no patrimônio. Sim. Então, foi também um grande sucesso. Na sequência, foi o Sixteen, que é um prédio smart. A gente tinha um terreno numa rua onde todos os concorrentes, ou quase todos, eram um sistema de obra administração. Então, o custo é muito mais baixo. Tem todos os ônus e bônus, né? Vantagens e desvantagens. Só que a gente não trabalha em administração, então o nosso valor de venda é diferente. Como é que a gente iria mostrar valor e conseguir fechar uma viabilidade naquele local? Colocamos muita tecnologia, muito diferencial, e em cima disso trouxemos o primeiro Smart Building, um prédio tecnológico focado no jovem de novo. E foi um sucesso. Estamos entregando ele agora em agosto, todo vendido. E a persona definida, um cliente saiu do perfil. Dos 16 apartamentos, um cliente não está exatamente o que nós desenhamos. Então, é muito legal. E quando você fala o cliente jovem, é aquele perfil que você falou, né? Que às vezes não necessariamente ele já casou, ele está bem sucedido, ele quer um imóvel moderno, inovador, de qualidade. Sofisticado. É o jovem bem sucedido, né? Então, a gente ali no Sixteen, o produto começou na casa de 1.300.000, 1.400.000. Hoje está na casa de 2,5 milhões, 2,8 milhões. Então, é um cliente que está pagando a parcela de 20, 30 mil. Mas ele é jovem, para ele tecnologia, acessibilidade, controle digital faz muito mais sentido do que para o meu pai. Com certeza. Tem muito mais valor do que para o meu pai. Então, ele paga mais por isso, porque ele entende a vantagem disso. Então, de novo, faria um prédio de 300 apartamentos assim? Não. Mas eu faria o de 16, que os clientes veem valor e que entendem esse conceito. Entender o que o público quer. Exatamente. É essencial, né? E por aí a gente vê também que as diferenças da Mendes são, assim, marcantes, né? Porque trabalha com arte, com arquitetura exclusiva, tudo. E aí? E a inovação? Como vocês entendem a inovação? Porque é inovador, os seus projetos todos são inovadores, né? Sim. Como você trabalha isso? Eu digo que a gente está numa região que é difícil inovar, né? Porque a nossa região é muito desenvolvida no setor de construção civil. Nós temos grandes players que trazem, literalmente, o céu é o limite para eles, né? Então, traz muito investimento para cá. Trazem investimento, trazem arquitetos renomados, trazem materiais que provavelmente poucos lugares do mundo usam. Então, a gente, para se destacar mediante e perante esse nível de concorrência, a gente tem que estar sempre muito conectado e muito correndo atrás de tudo. O nosso foco é atendimento e qualidade de produto. Então, eu sempre falo, uma construtora enorme que está entregando 300 apartamentos por ano, não consegue saber o nome do cliente. Quando o cliente chegar na obra, ele não vai ser atendido na hora que ele chegar. Se ele chegar no escritório, a minha secretária não vai saber que ele é ele, que ele tem filho, ele não vai ter como ter isso, porque é uma empresa grande, não tem. E a minha tem isso. A minha secretária sabe quem são nossos clientes, minha gerente de relacionamento manda uma mensagem todo mês para todos os clientes, para se manter próximo, para mandar atualizações do mercado. Então, a gente consegue entregar um atendimento boutique mesmo, um atendimento personalizado. A gente traz dentro da Mendes um sistema tailor-made, que é uma coisa também que reforça um pouco essa diferenciação. Então, o cliente, quando compra um apartamento conosco, ele tem uma metragem privativa. Então, usando o Collection, que é meu lançamento atual. São 18 apartamentos com 18 plantas exclusivas, nenhuma é igual. Mas mesmo eu tendo desenhado em um único prédio 18 plantas diferentes, que isso dá um trabalhão para a área técnica, eles querem me matar, você pode chegar lá e pegar um 3 suítes e falar, não, Natália, eu quero uma suíte, um escritório e quero uma hidromassagem no meio da sala. A gente vai tentar dizer que não faz sentido, porque para revender vai perder valor, mas se você disser eu quero, a gente vai fazer. Não, quando ela contou isso, eu achei incrível. Né? A gente estava conversando. Você sabe que eu já fiquei imaginando várias E você sabe que essa é uma dificuldade, né? O cliente é exigente. Às vezes ele idealiza uma coisa na cabeça dele e ele quer achar igual. Ele roda e não acha. Não acha. Então tem essa possibilidade. E tem casos vários. Às vezes a gente não
se percebe o valor disso. Exato. Mas como a gente já entregou alguns mil apartamentos, a gente entende que o cliente só percebe que o prédio está entregando quando ele já está quase pronto. O cliente passa um processo de uma obra grande, 4 anos a gente em construção, ele não vai percebendo as etapas, por mais que o contrato tenha uma tabela de etapas e por mais que a gente, hoje tem rede social, mas naquela época a gente mandava mensagem, a gente imprimia foto, mandando etapas das obras para os clientes, mas o cliente não se dava conta que no mês de agosto de 2024 ele tinha que definir paredes, porque depois que a alvenaria subisse ia ter que quebrar para arrumar. Chega a obra lá pronta, a gente esperando só da última demão de pintura e chamar o cliente chega e fala, meu prédio vai entregar daqui 2 meses, sabe aquela sala, aquele quarto que eu não quero, que eu quero emendar com a sala? Ferrou. Agora eu quero. Porque você tem que quebrar. Você estraga piso, você estraga gesso, você precisa contratar um carrinho de entulho, e aí você obrigatoriamente tem que cobrar do cliente. Você tem que cobrar. Porque você tem um retrabalho, você tem que tirar o que está e tem que refazer. E aí o cliente se sente ofendido ou mal atendido, e não é sobre isso, né? A gente queria ter mudado antes, já está pronto. Então, quando a gente cuida com o cliente, carrega ele no colo, ele não passa por isso. Porque literalmente a minha gerente liga e fala, Renata, vai acabar o prazo, você tem certeza? Daqui a pouco ela manda uma mensagem, olha, você disse que tem 10 filhos, você não quer ajustar tal coisa, eu tenho um filho, eu não tenho filho, que você é chefe, você quer uma cozinha maior, olha, estamos entrando nessa etapa, depois não dá mais. Então não existe a nossa experiência recente, clientes que chegam na entrega e falam, esqueci de fazer tal coisa, não tem. Porque a gente fica o tempo todo cuidando do cliente como se fôssemos o arquiteto pessoal deles. Vocês têm um concierge para isso, né? Exatamente. Natália, você tem que replicar esse modelo para educar as outras empresas de construção. Porque eu já construí casa, né? Eu não, né? O meu marido comigo e com alguém, né? Ajudando, óbvio. Mas assim, eu já passei por várias experiências de casas novas. Isso não existe, tá? Gente, existe na mente. São muito chateados, né? Isso não existe. Eu tenho um caso que eu disse para os dois, que eu vou usar o nome deles em várias entrevistas, que são 2 amigos muito próximos nossos e parceiros comerciais. Ela é arquiteta e ele é corretor. Os 2 trabalham em Balneário e em Itajaí. Eles compraram um apartamento com uma construtora de Itajaí na Praia Brava. E eles queriam fazer modificação. Ela é arquiteta e ele corretor. Então, 2 pessoas que entendem totalmente de etapa de obra, passam na frente do prédio todo dia. Adivinha se eles conseguiram? Não conseguiram. Perderam os prazos e receberam o apartamento sem mudar. Então, eu fico pensando, se 2 profissionais da área que estão na mesma cidade não viu, imagina um empresário de veranista, um cara de São Paulo que comprou apartamento aqui, ele nem lembra quando entrega o prédio. É isso aí. Se você não tivesse cuidar desse mimo, a chance dele se frustrar lá na frente, ter que pagar por uma mudança que estava na cabeça dele, mas ele não fez nada com essa informação, com certeza. É muito grande. Então, isso é muito valor. Quem passa pelo processo de ter um não e ter que pagar extra e ter que atrasar a mudança, para quem recebe tudo bem organizado, é uma Só quem sofre sabe, senhora diferença. E tem, assim, os compradores aqui da região que não são daqui, eles vêm de onde? Qual é o estado que mais compra aqui? Na Mendes, especificamente, muito Santa Catarina e Paraná. Tá. Mas, de maneira geral, na nossa região, a gente tem muito centro-oeste, muito a turma do agronegócio, principalmente em Balneário. Sim. Mas eu acho que a predominância é Paraná. Predominância. Mas depois centro-oeste, agora está vindo paulista, que não era comum. O gaúcho sempre esteve aqui, mas o costume deles é parar um pouco mais por Floripa, né? Eles vêm menos para Balneário e Itajaí. Mas eu tenho vários clientes gaúchos. Mas, assim, predominância são os paranaenses, nossos vizinhos. Você tem algum empreendimento que você diga assim, esse daqui é a cara da Natália, ou esse daqui carrega totalmente a essência da Mendes? A cara da Natália não tem, na verdade, né? Eu acabo que, como eu sou do comercial e desenvolvimento de produtos, os produtos acabam sendo todos direcionados muito por mim, por eu estar em contato com os corretores e com os clientes. Aí a minha irmã, que desenvolve a parte de arquitetura e tudo mais, põe a pitada dela do bom gosto, do refinamento, das tendências. Mas o produto acaba sendo bem direcionado por mim. Um Sixteen da vida não tem muito minha cara. Ele é maravilhoso, eu sabia que ia dar certo, mas eu não sou uma pessoa tecnológica.
Na minha casa, para ter ideia, eu moro no mesmo apartamento há 13 anos, minha sala inteira automatizada, eu não baixei o aplicativo fazem 13 anos. No meu celular ainda, então quando eu preciso fazer alguma coisa, eu peço pro meu marido fazer. Nossa, olha Então só. eu não sou uma pessoa, nós temos 3 Alexas em casa, a única coisa que a Alexa faz é toca música e diz que oração. Eu também. Eu também só uso assim. A minha filha que sabe mexer no resto. Tem gente que fala, nossa, ela faz isso, faz lista de mercado, manda por aplicativo, né? Não, nunca fiz nada disso. Então eu não sou uma pessoa tecnológica, eu entendo o valor que um Sixty entrega para quem é, porque a gente estuda, a gente busca os principais fornecedores, mas eu não sou uma pessoa tecnológica, ponto. Eu sou apaixonada pelo Bravarts, que é o prédio do Romero Brito. Ele é lindo. Primeiro eu que eu vi, é vendi maravilhoso. para muitos amigos e muitos clientes próximos e muitos parceiros próximos. Eu vivi ele mais intensamente do que eu vivo esses. Mas, de novo, eu digo que as paixões são sempre o produto da vez, né? Hoje a gente está com Collection em venda, foi lançado agora recente. Ele é um quadra-mar com toda a característica de um frente-mar, as vistas dele, a posição dele, a arquitetura dele ficou deslumbrante, o arquiteto acertou na mosca e a gente incomodou o Cadu, coitado. Ele trazia a fachada, a gente não aprovava, ele trazia a fachada, não aprovava. E o mais engraçado é que quando ele trouxe essa fachada, ela é tão diferente de todas as outras que ele nos trouxe, que ele disse que ele quase saiu chorando da sala, porque eu e minha irmã ficamos com uma cara de, será que é estranho demais ou é bonito? A gente ficou com aquela cara de... E hoje a gente olhando, depois que você põe acabamento, materiais, ela é maravilhosa. Então é sempre o produto da vez o que a gente está mais apaixonado, né? Essa é a verdade. Você sabe que eu estava lembrando agora o que você tinha contado para nós anteriormente, né? Eu gostaria que até que você comentasse, né? Você falou do diferencial dos apartamentos, daquele cliente que queria colocar uma prancha de surf na sala. É verdade. Dentro do tailor-made, o objetivo é isso. Cada cliente tem sua necessidade, cada cliente tem seu sonho, cada cliente tem sua demanda, até às vezes por deficiência, preciso de um espaço maior, ou até por profissão, eu sou pianista, meu apartamento é pequeno, não cabe um piano, eu quero um piano, você tem que ajustar tudo. Piano e a gente cauda dentro da E sala. a gente tem um cliente surfista profissional que tem uma prancha na sala, então você tem que pensar em como fazer um espaço para isso. A gente tem cliente, como eu disse, do gato, É verdade. que queria, que Do gato. precisava de uma parede maior para pôr um gatil. E eu nem sabia que isso existia. Eu sempre tive gato, mas meu gato ficava no chão, não tinha uma parede para o meu gato. E ela queria porque queria. Então a gente mudou posições de alguns ambientes para proporcionar uma parede onde coubesse no ambiente social espaço para ter isso. Então são pequenos detalhes, são chefes de cozinha que querem uma ilha, mas ao mesmo tempo querem um beck escondido num apartamento pequeno, que você tem que dar um jeito de caber tudo isso. É o seu sonho. O que você quer? Uma adega de vinho, de repente, que num lugar que não teria ponto para um ar-condicionado para adega, ou para uma drenagem. Da sala, já pensou? Não, maravilhoso. Exatamente. Então são vários pequenos detalhes que o cliente se decide fazer isso depois, pôr uma lareira no meio da sala, é quebrar piso, é furar eventualmente uma impermeabilização, então tem que achar o mesmo piso. Será que vai achar o mesmo piso? É puxar E quem cano. não é de obra tem pavor. Não é Eu tão tenho pavor. simples. E toda obra incomoda, né? Então por que sim. não fazer antes? Exatamente. Se você tem o sonho de vir para Praia Brava e você quer personalizar o teu ambiente, é com a Mendes que vocês têm que falar. Vou falar Porque, agora, olha, o meu sonho é um apartamento. Tadeu, se prepara, meu sonho é um apartamento da Mendes, hein? Isso aí, Eu quero, é o meu sonho. Então vamos sair daqui é o com a... próximo. Você tem tá o seu na lista. portfólio pra gente olhar? Sair daqui com uma venda, né? 2, 3 suítes, vamos dar uma olhada. Aliás, Meu eu tô Deus, assim, que já delícia. pensando. Você foi falando, eu fui imaginando tudo que eu gostaria de achar numa casa, num apartamento, e aí eu fui moldando na minha Nossa. cabeça. É impressionante. Mas você sabe que a Mas nossa é maior isso que dificuldade é dizer não pro resto. Porque vocês perguntaram antes como é que se monta uma empresa e mantém os valores, mantém a linha. É difícil, nosso mercado é muito pujante. Literalmente, todos os dias alguém me procura oferecendo um terreno em Balneário. Eu subi o elevador com uma corretora tentando me convencer que eu tinha que construir um terreno em Balneário. E eu dizia, não, meu foco é só Praia Brava, empreendimentos menores. Mas assim, lá vai dar lucro, lá vai dar resultado, lá eu sei que vai vender bem. Mas eu perco o que eu desenhei e o que eu levei anos para a estrutura da empresa focar. Sim. Estaleiro está estourando, um monte de terreno. Eu até cheguei a ver, pensando no futuro, um monte de empresas legais, com projetos legais no estaleiro. Mas, de novo, como
como o nosso plano é ser médio, não é ser uma empresa grande, se eu for para lá, eu estou deixando de atender o meu mercado, porque eu não vou ter 10 obras, vou ter 2, eventualmente 3. Então, essa é uma dificuldade, principalmente para mim, para minha irmã não. Minha irmã é muito mais centrada do que eu, muito mais. Mas por eu ser comercial, veia comercial, querer fazer, a nossa realização é fazer, é empreender, executar, à frente. Dizer não é difícil, por isso, inclusive, que a gente tem um conselho consultivo na empresa há 6 anos, são 3 profissionais. Que bacana isso. E o meu pai, como presidente do conselho, então são 4 pessoas de gestão, estratégicas, que nos norteiam e que olham nossos números e que olham as nossas definições. Então, muitas vezes a gente compra terreno numa praça que não é nossa, com o objetivo de empreender mesmo, desenvolver produto não para nós. E aí tudo isso a gente passa por eles quase que como por uma aprovação, uma validação, porque o ímpeto empreendedor muitas vezes nos tira do prumo, né? O mercado está levando para um produto que de repente sai da linha da Mendes. Então isso é um ponto também interessante. Ai, como eu fico feliz de escutar isso, governança presente. Exatamente, assim, eu adoro. É uma grande dica para quem quer crescer sustentavelmente, né? Porque esse é um crescimento sustentável, você tem um conselho dentro da empresa. E ela falou um ponto interessante, porque eu acho que o conselho consultivo ele vem para isso, né? Para proteger a empresa do próprio dono. Porque é isso que você falou, a gente tem uma veia, a gente tem um sonho, a gente tem uma forma de pensar. E os membros independentes que estão ali te ajudando te colocar no prumo, né? É falar assim, não, peraí, pensou nisso, pensou naquilo. E a gente está no Brasil, né? Nem tudo... A gente passa por épocas maravilhosas. A gente estava 2, 3 anos que qualquer empresa vendia qualquer coisa. Estava tudo sendo vendido aqui na nossa região com muita facilidade. Aí eu tô empolgada, emocionada por causa desse momento. Saiu fazendo permuta, saiu comprando, vem esse período que estamos passando agora. Um mercado mais exigente, um mercado onde taxas de juros estão altas, o cliente não vê tanta vantagem no investimento imobiliário, ou a gente, para captar dinheiro para a obra, numa eventual necessidade, tem dificuldade. Se eu tivesse ali não segurado, eu hoje estaria tendo obrigações de lançar e de honrar com o compromisso que você eu fiz assumiu. Na emoção. Exatamente. Eu fiz na emoção. Com certeza. Então, o conselho, eu sempre dou essa dica para amigos que me perguntam. Eu acho que é um investimento bem válido. São sempre pessoas que têm mais experiência do que a gente em diversas áreas e que nos traz a visão 360. A gente não fica limitado ao nosso complementar, negócio, né? E a nossa praça, né? Sim, as habilidades, complementação. E você usou a palavra correta, né? O conselho consultivo é um investimento para a empresa. E realmente é um investimento. Exatamente. Você tocou num ponto que eu não posso deixar de abordar, que é a questão do... Você está numa região que é o metro quadrado mais caro do Brasil, você está numa região supervisada. A notícia do Brasil, né, é como Balneário, Itajaí Praia Brava, e né? toda essa região aqui em volta vem crescendo. Qual que é a tua visão de futuro no mercado imobiliário aqui de Santa Catarina? E aí você comentou um pouquinho, né? Mas estaleiro vai crescer, ali vai crescer. E se alguém não foi picado por uma vontade de investir aqui, vai ser. Então tá todo mundo pensando aonde investir. E o mais louco a gente olha as coisas hoje e acha caro. Meu Deus, que caro o terreno, que caro o apartamento. Não compra. Daqui 5 anos, você paga o triplo, o quadro. Depois você fala, meu Deus, mas era tão barato. Mas na época era caro, não era barato. Eu já falei isso tantas vezes. Algumas coisas que a gente deixou de fazer, porque naquele momento, não, isso vai baixar, ou isso vai... Não sei se vai virar, que arrependimento, né? Porque as coisas aqui têm muita valorização, porque tem muito ainda a se desenvolver. Nós somos uma região muito nova, Sim. né? Então a gente vê que além de ter empresários muito fortes e que fazem acontecer independente de qualquer coisa, a gente tem a parte política também forte aqui, que é uma diferença que a gente tem perante o resto do país. Então a gente tem obras, hoje a gente tem um problema que é o trânsito, a gente estava comentando ontem do Paranaense para vir para cá, hoje é um problema. É óbvio que a parte política não anda, a parte não vai andar na infra, não vai andar na velocidade que o empresário está andando, mas já
estão sendo feitas obras imensas. Foi feito o anel viário de Itajaí, que já mudou horrores. Foi feito o anel viário de Florianópolis, que disseram que mudou em 40 minutos a diferença. Isso é uma redução de 50%. Exatamente. Quando a gente vai ou vem para a Serra, por ali, é maravilhosa. A estrada é maravilhosa. E agora estão trazendo uma paralela, tem um projeto muito legal, que óbvio, vai levar alguns anos, 5, 10 anos eventualmente, mas uma paralela BR de Joinville até chegar no anel de Florianópolis, que acho que ele é Tijucas, não é nem Florianópolis ainda, para tirar esse trânsito que é a maior concentração ali de Barra Velha até Itajaí, até Balneário. Então, assim, as coisas andam, tem muito projeto. Na Praia Brava, que hoje é um bairro de Itajaí que está entre Balneário e Itajaí. Então, para chegar na BR, você passa Itajaí inteiro ou Balneário inteiro. Já tem uma estrada sendo aberta direto para a BR. É muito então, assim, legal. Essa já inaugurou? Não. Não, essa não. Tá em obra. Então, assim, são muitas obras. É alargamento da Orla, que aconteceu em Balneário. É reurbanização da Orla, que aconteceu em Balneário, vai acontecer na Brava. E funciona, né, Natália? Funciona aqui, né? E muda tudo, né? Essas obras mudam tudo, né? Exatamente. Mudam o nível de valorização, trazem empresas e empresários e pessoas diferentes. Tem 2, 3 projetos, falando especificamente da Brava, 2, 3 projetos grandes, que um deles vai trazer um hotel internacional bem importante, com uma marca e com todo um posicionamento que traz um novo público para a região. Exatamente. Então, assim, não para, essa é a verdade, o céu é o limite. Já ouvi lá atrás que 20 mil reais de metro quadrado era um absurdo e que não passaria disso. Hoje a gente está falando em 70 mil metros quadrados frente de mar da Brava. Dizem que esse lançamento vai vir na casa dos 100 mil. O Sena Tower da FG é 100 mil metros quadrados, um super projeto. Então, assim, literalmente, vai parar, isso é uma bolha. Eu ouço isso desde que eu mudei para Santa Catarina, 22 anos, né? Exatamente. Então, não é uma bolha, é um mercado que atinge um público que hoje... ou vem para cá ou vai para Miami ou vai para Portugal. Nosso cliente está muito nisso, né? Ele sai da sua cidade para vir para cá, para ter a segurança, para andar com o seu carro conversível, para poder estar na rua com o celular, sem ter que tirar o anel, sem ter que ter esse tipo de preocupação. A gente estava falando sobre isso, né? Ontem tinham paulistas conosco aqui, eles impressionaram. Como que vocês andam com esses carros aqui sem estar blindado? Aqui o comércio de carro blindado é zero. É zero, não tem. Até porque as autoridades aqui da região, elas são muito conscientes quanto à segurança e elas querem que as pessoas que venham para cá, que os moradores tenham segurança e que as pessoas que venham visitar também tenham muita segurança. Bom, estou convencida. Quando eu terminar o podcast, você pode mostrar o portfólio. Vendeu um apartamento. Marido, só vou te avisar que eu decidi, agora corre, tá? Faz teu corre. Já estamos no final. Já estamos no final. E antes da gente encerrar, meu Deus, gente, essa mulher é atleta profissional, tá? A gente vai ter que fazer um outro episódio com ela. Contando. Ela é atleta profissional, ela não para um minuto, ela cuida da casa, cuida dos filhos, dá conta de ser atleta também. Como consegue tudo isso? E qual a dica e conselho que você dá para as pessoas que querem empreender e ter esse estilo de vida? Eu não sou profissional, porque eu teria que praticamente viver do esporte, mas eu sou atleta há muitos anos, faço hipismo, amo meus cavalos, especificamente são minhas éguas, eu tenho 2 éguas. Mas participa de campeonatos? Faço circuito nacional, as principais provas, os campeonatos brasileiros. Treino menos do que devia, né? Mas, de novo, é aquele famoso equilíbrio que a gente tem que fazer para ter todas as áreas da vida que a gente quer que esteja em ordem. Mas acho que são opções, né? A gente se esforça, abre um pouquinho de mão de uma coisa para ter outra. Trabalho, família, amigos, esporte... os filhos, estar sempre com os filhos nas coisas que realmente importam, nada disso eu abro mão. A gente corre um pouco mais do que eventualmente outras pessoas, mas é o que me realiza. Na verdade, eu sou muito feliz sendo assim, sou muito feliz fazendo deste jeito. Então, acho que isso é o gás, né? Tipo, eu não vou brava porque eu tenho que pegar X tempos, eu ainda treino longe, eu treino em Joinville, então eu levo 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Então, eu perco meio período, né, de trabalho ou de qualquer outra coisa. Mas eu vou feliz, volto mais feliz ainda ter escolhas e ficar feliz com as suas escolhas. Será que não rola construir um centro de hipismo aqui na região? Olha, eu vou te dizer que eu já tentei algumas vezes rodar a viabilidade, mas aqui a nossa região, os terrenos são muito caros. São muito caros. Então, mas existem alguns projetos saindo muito legais.
E 2 deles vão ter área de cavalo. Agora, Que exatamente bacana. como, que esporte, eu não sei. Olha. Tô torcendo que pelo menos um deles seja focado em hipismo, né? É Com isso certeza, aí. maravilhoso. Que bacana, não? Gente, nós estamos chegando ao final de mais um episódio com gostinho de quero mais e de ficou faltando, Ai, né, olha, Renata? Ficou faltando, né? Com Mas, certeza. assim, chegamos ao final de mais um podcast Se Level Connect. E esperamos vocês e aguardamos vocês nas nossas redes sociais, em diversas plataformas, Spotify, YouTube, Instagram, LinkedIn. Aguardamos vocês lá com o seu like, com seus comentários. Venha seguir-nos. E escutar essa história incrível da Natália Mendes. Exatamente. Aproveitar, Exatamente. agradecer. Maravilhoso. Muito obrigada, Muito Natália. obrigada. Eu que agradeço, convido a todos para conhecer a consultora, conhecer o hotel Bravamundo. É um hotel aberto para público, está em todas as plataformas disponíveis para reserva. E tomar um cafezinho lá no nosso escritório, conhecer um pouco do nosso estilo de atender, de construir, que vai ser um grande prazer. E na próxima a gente entra na parte pessoal. Com Falar de certeza, filho, com de certeza. desafio empresa, Precisamos. família. Vamos gravar lá no Exato. Bravamundo, lá naquele isso rooftop aí. maravilhoso. Até porque é uma inspiração para outras mulheres, exatamente. né? É isso também que a gente quer passar, né? Exatamente. Mulheres inspiradoras e empreendedoras. E que nós conseguimos, precisamos confiar em nós. Obrigada a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Obrigada. Nós agradecemos.